Sofonias capítulo 3, de 8 a 20. Nós já estudamos o livro do profeta Abacuque, o livro do profeta Joel, estamos concluindo Sofonias. O próximo será o profeta Ageu. Então, se você já quiser adiantar sua leitura durante aí o período do feriado prolongado, por favor, se empenhe ao máximo. Se tiver alguém que desejar fazer a leitura no hebraico, é só falar. Nós temos os manuscritos, pode ficar à vontade, tá? Caso tenha alguém que queira, tá aí, tem disponível também. Sofonias, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 8. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados. Deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te, e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, nem se afrouxem os teus braços. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei, estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofreram ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Amém. Iniciamos no capítulo 1, trazendo ali uma visão panorâmica acerca do contexto do profeta Sofonias e do significado do seu nome. Em seguida, verificamos como o profeta Sofonias descreveu a ação do justo juiz, o Senhor de toda a terra, a respeito do seu rigor, a respeito da amplitude do seu juízo, a respeito da veracidade da acusação que estava sendo feita e certamente da justa sentença que haveria de sobrevir. Depois nós verificamos o pecado de Judá e fomos acompanhando então a descrição que o próprio Deus impôs a respeito dos povos. E agora então nós temos aqui, após uma ameaça explícita a Jerusalém, uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. Sofonias significa Jeová esconde ou Jeová acolhe.
já trazendo-nos assim por meio do nome do profeta, a mensagem que ele apresentaria, de que o próprio Deus haveria de tornar-se a salvação do seu povo, que a justiça de Deus, ela não tem o objetivo de destruir o seu povo, ela tem o objetivo de purificar o seu povo, de refinar o caráter do seu povo, de equipar o seu povo, para que por meio do exercício da justiça que Deus executa no meio do seu povo, o seu povo venha alegrar-se, venha então celebrar ao Senhor. Então aqui nós temos agora a descrição do que haverá de ocorrer com o desenvolvimento da salvação apresentada pelo próprio Deus. O que me traz alegria e conforto, e certamente ao seu coração, é a confiança de Sofonias, porque ao apresentar a profecia a respeito do futuro, ele estava seguro que, embora seus olhos não podendo contemplar o resultado, efetivamente o resultado se daria. E aqui eu gostaria já de chamar a sua atenção para algo muito precioso. A promessa que Deus nos faz, ela é factível, tanto quanto o seu cumprimento. Então, o fato de não termos diante dos nossos olhos o cumprimento, não significa que ele não se dará ou que poderá ocorrer alguma coisa que venha frustrar o desígnio de Deus. O profeta estava distante do resultado que ele estava apresentando como sendo o propósito de Deus para o seu povo. Porém, o seu coração estava seguro de que efetivamente a promessa que Deus havia empenhado, ela haveria de cumprir-se. Portanto, lembre-se, a promessa vale tanto quanto a realidade. Muitas vezes nós estamos tristes, estamos desanimados, estamos com o nosso coração abatido, porque não temos a perspectiva de que a promessa ela é tão real quanto o que haverá de cumprir-se. Então, no coração dele, ele estava tranquilo de que efetivamente o que ele estava descrevendo haveria de materializar-se. Um outro aspecto, e eu já passo então aqui para o texto. Existe um cumprimento que está circunscrito ao seu contexto histórico e há um desdobramento acerca do que está sendo tratado aqui. Então nós temos o que nós chamamos aí em teologia do já e do ainda não. Então teremos aqui na perspectiva do profeta, haverá o cumprimento dentro do seu contexto histórico, porém esse cumprimento aqui não restringe a profecia e isso avança de forma escatológica, né? O grande e glorioso dia do Senhor, o dia que nós aguardamos, o dia que nós esperamos também, o grande e glorioso dia do Senhor. Então, vejamos aqui os aspectos que temos a abordar. Dentro do processo de restauração, nós temos um agente, nós temos aquele que empreende a restauração. E o texto deixa bem claro que é o próprio Deus quem haverá de empreender a restauração do seu povo. Então, diz o versículo 9, darei. O próprio Deus é quem empreende a restauração do seu povo. Eu falei aqui domingo a respeito da regeneração, a respeito do novo nascimento, como sendo uma obra exclusiva de Deus. É Deus quem empreende para com o não regenerado a regeneração, para com o morto espiritual a vida espiritual. É Deus quem empreende a restauração do seu povo. Portanto, meus amados irmãos, nós podemos ficar seguros de que efetivamente isso ocorrerá, que isso haverá de materializar-se. Nós não precisamos ter dúvida quanto ao cuidado, quanto ao zelo, quanto à fidelidade, quanto ao empenho, quanto à graça e à misericórdia de Deus.
Sempre que houver a necessidade de uma restauração, sempre que houver a necessidade de um momento especial, o próprio Deus haverá de agir nessa questão. Por isso nós não programamos avivamento, por isso nós não preparamos avivamento, nós aguardamos o que nós costumamos chamar de avivamento, de despertamento espiritual, de reavivamento. O termo que você quiser empregar, para mim não faz nenhuma diferença. O que efetivamente importa é o agir de Deus vindo em direção ao seu povo. E aqui nós temos, após aquela série de ameaças, uma promessa de que o próprio Deus haveria de promover a restauração do seu povo. Então, sempre que há um momento de crise, o agente de transformação é o próprio Deus, que tem os seus instrumentos, é verdade, mas ele é sempre a causa primeira. Não somos nós somos os instrumentos em suas mãos. Então aqui nós temos essa promessa gloriosa de que o próprio Deus, ele virá na direção do seu povo que, tendo experimentado o cativeiro por conta da sua desobediência, por conta da sua idolatria, por conta do seu misticismo, por conta da sua indiferença, por conta da sua violência, por conta da sua falta de confiança, tudo isso agregado, experimentaram então o cativeiro, porque a Babilônia viria e executaria o juízo que o próprio Deus estava a derramar, não só sobre o seu povo, mas sobre os demais povos, diferente que no seu povo tem um efeito purificador e nos outros povos tem um efeito destruidor. Agora o próprio Deus então tomaria a iniciativa de promover a restauração. Então, diz o texto, versículo 9, darei lábios puros aos povos. Velma, é interessante que o texto começa mostrando que esta visitação especial da graça de Deus na restauração da vitalidade espiritual, que não haveria de restringir-se apenas a Israel, mas estaria além das fronteiras étnicas de Israel, começa com essa manifestação da graça de Deus no que diz respeito à purificação dos lábios. É muito interessante, porque diz respeito ao que se fala. E por que esta questão? Porque a Escritura nos ensina que a boca fala acerca daquilo que está cheio o coração, e o texto fala a respeito de purificar. Então, meus amados irmãos, a purificação aqui não seria ou limitar-se-ia à exclusão de palavras impróprias, de impropérios, de palavrões. Muitas vezes nós temos uma visão reducionista de que lábios puros restringe-se a não pronunciar palavrões, impropérios. Sim, certamente que um coração puro não fica a pronunciar palavrões, porém não se restringe, porque eu posso não falar nenhum palavrão, nenhuma imoralidade, porém não ter os lábios puros. Como assim, pastor? Como é que isso acontece? Por conta do uso dos meus lábios para disseminar a discórdia, para disseminar a desconfiança, para disseminar a suspeita, para disseminar a intriga, para fazer com que haja toda uma situação em que se expõe alguém. Então, embora eu não tenha dado nenhum palavrão, não tenha feito nada que possa ser, do ponto de vista moral, censurável, porém o uso dos meus lábios foi completamente impuro, porque ele estava prestando um desserviço. E veja que o avivamento começa com os lábios, com a pureza, com a santificação. Como usamos os nossos lábios? Abra, por favor, sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 12. É absolutamente impressionante a praticidade das Escrituras. Quando falamos de uma restauração espiritual, geralmente a nossa percepção é que nós vamos ver anjos voando de um lado para o outro, é que veremos luzes especiais, é que muitas vezes poderemos levitar. Nenhuma dessas questões elas estão atreladas a um despertamento espiritual.
O despertamento espiritual se dá por conta da nossa comunhão com Deus e como isso reflete no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Vamos lá. Mateus 12, de 33 a 37. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Se você vê qual é a descrição do cidadão do céu, veja por gentileza o Salmo de número 15. Salmo de número 15, verso de número 3. Olhe qual é a descrição do cidadão do céu. O que não difama com sua língua. O cidadão do céu, ele não difama com a sua língua. Então nós temos aqui essa demonstração da ação restauradora de Deus, começando pela purificação dos lábios. E aí, obviamente, vai prosseguir essa questão de uma forma muito clara. De que forma? Para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Então, havendo, Hilton, essa restauração por meio da purificação dos lábios, que diz respeito à integridade do coração, o ato contínuo é a habilitação para adorar a Deus. Diz o texto, e o sirvam de comum acordo. Aqui é a expressão da adoração, é a expressão cultica. Então nós precisamos ter em mente o seguinte: a nossa adoração, ela deve refletir uma vida íntegra. A nossa adoração, ela deve refletir uma vida de comunhão com Deus. Há uma purificação dos lábios, ou seja, há um refinamento do caráter, e esse refinamento do caráter nos habilita então a adorar a Deus. Por quê? Se nós imaginarmos que com o nosso coração cheio de pecados, nós seremos prontamente aceitos por Deus para o culto que lhe é devido, nós estamos plenamente equivocados. Então veja como essas questões estão devidamente entrelaçadas. A adoração, ela é uma consequência da vida do adorador. Primeiro vem a vida do adorador, depois vem a adoração. Então Deus aqui está dizendo que esta ação levará a uma adoração. Agora, é importante, pastor Daniel, para que nós não venhamos dissociar uma coisa da outra. Por quê? Porque a adoração é o que há de mais importante na vida do servo do Senhor. Nós fomos criados para a glória de Deus. Este é o fim principal do homem: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, quando temos esta restauração da parte de Deus, o que nos impulsiona é adorá-lo. O que nos impulsiona é nos congregarmos. O que nos move é estarmos juntos para adorar a Deus. A adoração a Deus é, portanto, a nossa maior motivação. Quer por meio do culto público, todos congregados, quer por meio das nossas ações, que refletem, então, o caráter de Deus. Agora, não ter o ânimo, a alegria, o entusiasmo para adorar a Deus, deve ser algo que deve chamar a nossa atenção, porque o resultado de uma comunhão com Deus é a adoração que a Ele expressamos no âmbito comunitário e também no âmbito privado. Daí ter uma grande dificuldade, eu tenho uma grande dificuldade com essa questão dos desigrejados, daqueles que afirmam que eles precisam de comunhão com Deus por meio de Jesus, e isso se limita ao seu ambiente doméstico. Eles não precisam da igreja.
E a igreja, ela foi então concedida como a reunião destes que foram alcançados e são dispostos pelo próprio Deus para a adoração. Então, a adoração que nós prestamos a Deus é um termômetro muito importante da vitalidade da nossa vida espiritual, porque aqui a restauração passa por essa vitalidade, por esse ânimo, por esse entusiasmo, pela vontade de adorar ao Senhor, que está obviamente respaldado numa vida que vai refletir os valores do reino de Deus. Mas veja também aqui a amplitude dessa ação restauradora de Deus, que aqui é óbvio tem um caráter salvífico que leva aos demais povos a graça da salvação que o próprio Deus oferece ao seu povo. Não é uma exclusividade de Israel. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Então não está restrito a Israel, mas além de Israel, muitos virão para louvar e bendizer ao nome do Senhor. Então isso serve para nós de alerta, que Deus não está circunscrito ao nosso ajuntamento. Isso nos serve de alerta, que o nosso ajuntamento deve ser um testemunho para os que estão lá fora a respeito da ação salvadora e restauradora de Deus. Um dos grandes pecados de Israel foi imaginar que todos os benefícios da salvação, eles estavam restritos a uma etnia. E isso que nós condenamos no Israel histórico, muitas vezes nós praticamos aqui. Então eu queria desafiar você, mas com muito carinho, com muito respeito, mas também com muito temor, para que você não se limite a frequentar os cultos públicos, que haja no seu coração o interesse, o despertamento de convidar alguém, de insistir com alguém, de ser um canal de bênção para que o evangelho alcance outros, vá além das nossas fronteiras. Isso é um empenho pessoal, isso é uma visão pessoal, é algo que cada um de nós deve ter em mente. A salvação, ela vai além das nossas fronteiras. É aqui o que nós temos nesta primeira parte do texto. Vejamos agora como a restauração ela vai se materializando. Versículos de 11 a 13. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte, mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Primeira coisa, a restauração, ela se materializa com o perdão que Deus concede-nos, o perdão para os nossos pecados. Aqui, Judá estava consciente da sua iniquidade, que foi descrita no texto, conforme eu já mencionei, como idolatria, como superstição, como indiferença. Aqui é um resumo. E o texto está dizendo que a graça de Deus traria a consciência tranquila ao seu povo. O pecado, dentre os malefícios que causam àquele que pratica, fere a consciência. E uma consciência ferida, uma consciência atingida, é algo doloroso. Uma consciência atingida certamente sente mais, sofre mais do que uma dor física. E o que o texto está dizendo é que já não haverá mais esta perturbação, não haverá mais esta inquietação, não haverá mais esta vergonha, não haverá mais culpa por conta
do perdão que o próprio Deus oferece. Então nós temos que ter em mente que a restauração vem com o perdão de Deus para os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então o próprio Deus traria no processo de restauração o perdão para o pecado do seu povo, e o seu povo teria então a sua consciência perfeitamente aquietada pela certeza do perdão de Deus. Já ouvi a história de que o grande pregador José Manuel da Conceição, o primeiro pastor nacional, o primeiro pastor presbiteriano e anteriormente padre, ele tinha um problema de consciência muito sério. E o problema de consciência dele era por conta da sua atividade anterior como sacerdote romano. Depois de convertido e pastor, ele vivia sentindo-se culpado por, durante muitos anos, ter ensinado erroneamente, ter ensinado de forma errada. E um dos seus propósitos era então corrigir o que ele tinha ensinado de forma errada. Por isso ele volta, e faz o mesmo roteiro, que era o roteiro onde ele havia servido como padre, para agora desfazer o que ele havia feito. Só que efetivamente ele não conseguia agora alcançar todos que ele já havia alcançado com a mensagem anterior. E ele se sentia muito culpado por conta disso. Até que um dia, ele, lendo a Escritura, pôs os olhos nesta porção da palavra de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. E um dia, ele percebeu esta expressão toda e a sua amplitude. E aí o seu coração então teve paz. A sua consciência foi acalmada pela percepção de que o sacrifício de Cristo lhe garantia o perdão de todos os seus pecados. Então, uma grande alegria é o perdão. O perdão traz uma grande alegria. Mas um outro benefício que o texto nos mostra diz respeito a retirar do meio do povo um elemento muito danoso, que é a soberba, que é a altivez. E isso no relacionamento para com Deus, de sorte que a confiança a respeito da nossa vida, dos nossos projetos, dos nossos sonhos, eles estão amparados na força do nosso braço. O texto diz que isso não vai existir. A confiança será posta no Senhor. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor, que repousa a sua esperança em Deus. Este é um outro aspecto da restauração que o próprio Deus trará sobre o seu povo. Além do perdão dos pecados para trazer paz à consciência, trará ao coração a confiança de que o êxito quanto aos dias vindouros encontra-se o êxito em Deus. Por isso esse povo será um povo humilde, por isso esse povo será um povo quebrantado, por isso será um povo que haverá de esperar no Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 11, a partir do verso 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O descanso aqui se dá quando você compreende que você não pode, por sua própria força, realizar aquilo que precisa ser executado.
Mas enquanto você não descansa no forte braço do Senhor, você ficará exausto. Por isso que o texto começa dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Porque as tarefas, os projetos, as expectativas vão se constituindo, Maria Cecília, num peso esmagador. E nós vamos percebendo que o que nós estamos planejando, o que nós estamos delineando, o que nós estamos almejando, não vai se concretizando conforme os nossos planos, conforme a nossa expectativa. E aquilo vai se tornando algo ainda mais exaustivo. Enquanto de forma soberba ficarmos com o peso nos ombros, ficarmos segurando aquilo que efetivamente não conseguiremos levar a bom termo, nós estaremos sofrendo. Mas quando nós tivermos, Camila, a consciência de que devemos, com toda humildade, depositar o fardo nas mãos do Senhor, e Ele mesmo então levar a bom termo a sua obra, nós haveremos de descansar. A restauração não contempla a soberba, a vanglória, a altivez. Contempla a humildade, e essa humildade se dá por meio de uma entrega plena daquilo que nós estamos almejando, para que o próprio Deus leve a bom termo. Portanto, uma das porções da Escritura que muito traz consolo ao meu coração, Velma, está lá no Salmo de número 138, 8. Diz o texto: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Aquilo que o próprio Deus designou como sendo para o meu bem, o próprio Deus haverá de trabalhar em meu favor para que aquilo seja efetivamente alcançado. E não interessa quem venha a se interpor no caminho, porque não haverá de lidar comigo, mas haverá de lidar com aquele que está a executar a obra. Por isso ele diz: olha, aquieta o coração, num período pós-cativeiro, num período pós um momento tão difícil, vocês retornando à terra, vocês não se preocupem, porque o próprio Deus haverá de trabalhar em seu favor. Como disse o profeta Isaías: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Deus assim, que trabalha por aquele que nele espera. Então, na restauração, Deus estava trazendo uma palavra ao seu povo de ânimo, uma palavra de consolo, uma palavra de grande alegria. Bom, ele traz então o perdão, que alivia a consciência. Ele traz então a ação de sustentar o seu povo, o que gera no seu povo um descanso, um refrigério, esta humildade na confiança no próprio Deus. E aqui o texto então vai nos mostrar como essa proteção se executa. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Aqui nós temos o elemento da proteção. Não sei se no auditório tem alguém que tenha uma experiência com ovelhas. Eu não tenho nenhuma experiência com ovelhas, com animal. A minha experiência com elas são as dos livros, os manuais, que vão retratando o comportamento das ovelhas. Um autor chamado Philip Keller, ele tem um trabalho brilhante a respeito do Salmo 23. Na minha opinião, uma das melhores interpretações e aplicações do Salmo 23. Por isso, Luciano, é que eu não me atrevo a escrever nada. Eu fico só, me contento com o que Philip Keller escreveu, que eu acho que é oportuno. E ele associou a sua experiência de pastor de ovelhas à aplicação do Salmo 23. Então ele diz o seguinte: ele constatou em loco que o rebanho não se aquieta enquanto o rebanho se sente inseguro.
o rebanho não descansa, ele fica agitado de um lado para o outro, e isso implica em não ganhar peso, e isso implica em perder peso, e isso implica muitas vezes em perder, inclusive, as crias, por conta dessa inquietação, desta mobilidade contínua. Não se alimenta direito, não descansa direito, isso traz um estresse para o rebanho muito grande. E então ele diz que uma questão muito simples, Suzana, para trazer tranquilidade ao rebanho, é a presença do pastor. Quando as ovelhas percebem que o pastor está no campo, está no meio do rebanho, as ovelhas vão se aquietando. Então elas se alimentam com tranquilidade, elas repousam com tranquilidade, por conta da confiança que a presença dele transmite. Então, o predador não haveria de ousar-se, aproximar-se, por conta da presença dele ali. Ele haveria de protegê-las. O que o texto do profeta Sofonias está nos dizendo é isso: porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante, em decorrência da presença do próprio Deus. Quanto mais nós sentimos a presença de Deus, mais nós nos aquietamos. Portanto, no Salmo 46, verso de número 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, só é possível, Antonieta, só é possível com a percepção clara de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Com a percepção de que Ele é, então há como aquietar-se. O aquietar-se do texto é uma total dependência dele. Então, o que o profeta Ageu está dizendo, o profeta Sofonias está dizendo é que na restauração, quando da saída do cativeiro, o povo experimentaria o perdão de Deus, estaria usufruindo do perdão de Deus, estaria vivendo numa dependência de Deus e estaria experimentando a proteção de Deus, a ponto de deitar-se e não haver quem os espante. Um outro elemento destacado por Philip Keller é a facilidade da ovelha espantar-se. Até uma ave, ou melhor, a sombra de uma ave pode causar o estouro de um rebanho. O rebanho está tranquilo, a sombra de uma ave traz uma inquietação e o rebanho sai assim, sem o norte. Isso muitas vezes não acontece conosco. Às vezes nós visualizamos só a sombra e já estamos apavorados com a sombra, estamos desesperados com a sombra, saímos sem norte só por conta da sombra. E a pergunta é: o que efetivamente lhe espantou? Uma sombra. Então nós muitas vezes temos medo da sombra. E o texto aqui está dizendo que não haverá quem nos espante. Então guarde isso no seu coração. Quando a notícia, quando o relato, quando a expectativa bater a porta, lembre-se que Ele está ao seu lado e que você pode continuar descansando e você não será espantado. Essa é a promessa que nós temos aqui dentro da restauração que Deus oferece ao seu povo. Já estou aqui caminhando para a finalização. Sigamos. A partir do verso 14: canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti, tu não verás mal algum. Um outro aspecto, além do perdão, além da confiança no agir do braço de Deus, além da proteção, é a alegria.
a alegria que decorre da certeza da presença dele conosco. E aqui, meus amados irmãos, acredito eu que nós temos uma limitação muito grande, porque nós temos uma propensão à murmuração, à reclamação, à insatisfação. Nós muitas vezes estamos continuamente insatisfeitos, inquietos, desgostosos, sem a menor razão, sem o menor motivo, Jussara. O texto fala que esta presença de Deus no meio do seu povo traz ao coração do povo alegria, traz ao coração do povo contentamento, traz ao coração do povo satisfação. E certamente, meus amados irmãos, isso decorre da nossa percepção de que nós não merecemos nada da parte de Deus. Nós ficamos tristes quando nós achamos, entendemos, compreendemos que merecemos mais e Deus nos deu menos. Quando nós imaginamos, Jordano, que Deus foi injusto conosco, nós merecíamos muito mais e Deus nos deu menos. Mas o que é que nós merecemos da parte de Deus? O que temos a reivindicar da sua mão? Então, quando nós atentamos para o muito que o próprio Deus tem feito em nosso favor, o nosso coração se alegra. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, se a memória não me falha, a partir do verso 12, ele diz que já havia experimentado todas as situações. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. E Filipenses é a carta, a epístola da alegria. Esta alegria decorre então da presença de Deus. Finalizo aqui para que o seu coração se alegre, não fique triste, já estou finalizando aqui a parte final do texto, que vai reiterar aquilo que o profeta já havia anunciado, no sentido de que o julgamento será removido, eles não serão subjugados, o próprio Deus encontra-se entronizado no meio do seu povo, e a presença do próprio Deus é a fonte da restauração, é a fonte do poder, é a fonte da alegria que haverá de sustentar o seu próprio povo. Então, a partir do versículo 16, nós teremos basicamente a ênfase que o profeta já delineou nos versículos anteriores. Olha o que ele diz: naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Agora é Deus alegrando-se com o seu povo, com o estado abençoado do seu povo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei, estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligirem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofreram ignomínia. A sorte do seu povo mudou. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Então nós temos aqui esta promessa. Eles iriam para o cativeiro estava a aguardá-los, porém o cativeiro seria para eles uma fonte de purificação, para os adversários de Deus, destruição.
No cativeiro, eles iriam experimentar de sabores, mas eles não estariam esquecidos por Deus. E haveria um dia em que eles seriam completamente restaurados. Não somente eles, mas a restauração haveria de ampliar-se a outros. Isso, fazendo uma aplicação ao contexto histórico, se deu quando do retorno do cativeiro da Babilônia. Fazendo uma aplicação mais ampla, que também nos envolva, nós certamente atravessamos nesta vida na qual estamos inseridos, dias difíceis, dias de lutas, dias de sabores, porém nós temos uma promessa de que este cativeiro ele haverá de findar-se naquele grande e glorioso dia do Senhor, dia de refinamento para nós, dia de juízo para os ímpios. Enquanto caminhamos com os nossos olhos fixos, Dâmaris, nas promessas que temos, para que nosso coração se mantenha alegre, para que nosso coração se mantenha grato, para que nosso coração se mantenha firme, para que possamos seguir em frente. Ele está ao nosso lado e nós fomos chamados por Ele e somos por Ele aperfeiçoados. O que nós não podemos é cometer o equívoco de nos enclausurarmos e imaginarmos que tudo que Deus tem nos concedido vai restringir-se tão somente a nós, e nós não temos responsabilidade nenhuma de levar isso adiante. Temos uma responsabilidade, somos chamados a fazê-lo, de anunciar aos cativos que há liberdade no nosso Deus. Que Ele nos abençoe. Amém. Nós vamos aproveitar agora esse tempo. Eu quero convidar você a orar em favor da nossa igreja, da sua igreja. Nós teremos a nossa assembleia ordinária e extraordinária no próximo dia 17 de março, e se a memória não me trai, no dia 7 de abril teremos uma assembleia extraordinária, se não estou enganado, dia 7 de abril, para a eleição de oficiais. Então nós precisamos orar ao Senhor e pedir a Deus que Deus nos abençoe. Quero convidar você, aonde você se encontra, a orar de forma intercessória, pedindo a Deus a sua bênção sobre a vida da primeira igreja. Restaura, Senhor, a nossa sorte.